TheForest.com. Pessoal, boa noite. Aqui o Carecão suboficialria, né? Que o Bira tá me sacaneando pra caramba, né? Ele tá esquecendo que ele vai ficar velho um dia, tá? Ele tá esquecendo que ele vai ficar velho. Aliás, já tá ficando velho, né? Porque o cabelo branco dele já tá... Cabelo branco onde? Não tá vendo, não? Olha no espelho, viu? Olha no espelho, eu compro um óculos. Isso aqui não é cabelo branco, isso aqui é charme, não é cabelo branco. Eu tenho que aguentar isso daí. Na live, hein? Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção aí que vocês vão dispor aí para nos ouvir. Tá? Agradeço a atenção de todos aí. Minha continência aqui pro meu amigo irmão Bira. Minha continência para vocês. Agora não. Agora não. Pessoal, vamos começar a live aí, né? Como sempre aí, né? Agradecendo a todos vocês, né? Mais uma vez. Vou deixar aí o nosso amigo Bira Monteiro, que tá com um copo nojento pra caramba, entendeu? Tá com um copo nojento pra caramba lá, entendeu? Mas tudo bem, né? Vamos respeitar, né? Cada um toma seu refrigerante, seu suco no copo, que aí já tá até de orelha, já aqui, ó. Diz que trabalhou que nem um condenado hoje, gente. Trabalhou que nem um condenado. Nem ele trabalhou que nem um condenado. Nós conversamos a parte da manhã inteira. Maravilha, só as considerações iniciais. Ó, pessoal, isso aí é sacanagem, trabalhou mesmo. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Na ordem que você estiver assistindo o vídeo. Ontem nós prometemos que íamos, né, não íamos transmitir porque tinha muita coisa acontecendo. Isso aconteceu com muitos youtubers que eu vi ontem. Falava uma coisa, depois já estava falando outra. A gente esperou a tarde de hoje, eu fiquei colhendo algumas coisas. Fomos atrás de pessoas que realmente a gente confia na palavra, entendeu? E não fala qualquer besteira. E o mais importante de toda essa live que nós vamos fazer aqui é continuar apoiando nosso presidente, que esse é o mais importante. E saber o que aconteceu exatamente. A gente vai poder jogar uma luz aqui no que aconteceu. Agora, fidedignamente, só sabe mesmo quem está lá. Até quem está lá não sabe direito o que está acontecendo. Tá? Então, isso já é fruto de algumas pessoas que eu fiz contato. Então, eu não vou dizer que eu tenho um amigo que me disse que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não, a gente conversa bastante, tem bastante amigos. E a pessoa falou assim, ó, não sei, sinceramente, eu não sei em que pé tá isso aí é um... Até porque não é para se... A roupa suja se lava em casa, que eu aprendi, né? Mas no caso, infelizmente, estão lavando roupa suja em público, né? Qual que é o interesse disso? Por isso que nós estamos aqui para conversar, certo? Vamos para a primeira pauta? A disputa de... não, vamos primeiro, essa aqui é tua, né? Essa é tua, né? Esse é teu áudio aqui, né? Vou colocar um áudio aqui do nosso grande Faria. PSL vive um dia de disputa pelo partido, né? Uma ignorância, pelo amor de Deus. O PSL viveu um dia de disputa pela liderança na Câmara e também de acusações entre os dois grupos, o de apoio a Bolsonaro e o ligado a Luciano Bivar, o presidente do partido. Uma gravação feita numa reunião com o líder delegado Valdir revela que o grupo de Bivar quer implodir o governo.
Participaram da reunião no gabinete do deputado delegado Valdir na Câmara 10 parlamentares. O próprio Valdir, líder do PSL na Câmara, Felipe Francischini, Julian Lemos, professora Daiane Pimentel, Heitor Freire, delegado Antônio Furtado, Júnior Bozella e mais 3 deputados como infiltrados no grupo. No trecho mais enfático, eles falam sobre as gravações em que o presidente pede apoio para que Eduardo Bolsonaro assuma a liderança do partido na Câmara. Delegado Valdir ameaça o presidente. Foi gravado várias vezes. Eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta para acabou, cara. Eu sou o cara mais de hoje vagabundo. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. O parlamentar admitiu que a gravação é verdadeira e que ocorreu no momento de um debate acalorado. Em entrevista, ele negou que atua contra o governo. Nós vamos continuar defendendo o governo, vamos votar de conformidade com a orientação do governo. Ninguém vai ser expulso. Só que na reunião gravada de ontem à noite, o parlamentar usou outras palavras. Nós vamos expulsar um por um do partido. A situação é essa. Vamos expulsar um por um. Felipe Francischini apoiou Valdir. A gente foi tratado que nem cachorro desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente nenhuma. Felipe Francischini também não comentou as gravações. O deputado Daniel Silveira, que gravou a conversa, explicou por que decidiu registrar tudo em áudio. O fato gerador foi que me parecia que estava iniciando uma breve conspiração contra a República e contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que nós não vamos permitir mais é que o Congresso, para atender interesses próprios, venham a tolir os direitos de governabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o fato da gravação. Por isso ela foi feita. Nós, a maioria do PSL, fomos eleitos pelo líder e na toada do líder político Jair Messias Bolsonaro. De manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro comentou a atitude de deputados que gravaram o presidente pedindo apoio para trocar o líder do PSL na Câmara. Eu falei que alguns parlamentares me gravaram, eu converso com o deputado. Eu não trato publicamente esse assunto, converso individualmente. Se alguém grava um programa no telefone, primeiro uma desonestidade. Apoiado pela maioria dos parlamentares do PSL, delegado Valdir conseguiu se manter na liderança do partido. Após a conferência de 3 listas, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara entendeu que a lista apresentada pelo deputado tem o maior número de assinaturas válidas. Os governistas tentam agora conseguir mais apoio para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL. É mais um motivo que reforça a necessidade da mudança da liderança. Imagina, né, o líder do PSL, que é o partido do presidente, fazendo uma manifestação expressa contra o presidente dessa maneira, ainda se referindo de maneira extremamente respeitosa e certamente falando a mentira. Nesta quinta-feira, o governo também mudou a liderança aqui no Congresso Nacional. A deputada Joyce Hasselmann foi substituída porque, na visão do Palácio do Planalto, traiu a confiança do governo ao ficar ao lado de Luciano Bivar na disputa no PSL, inclusive assinando a lista para manter delegado Valdir como líder. A parlamentar não deu entrevista, mas numa mensagem disse que não se importava com ingratidão e que tinha ganhado a alforria para se dedicar ao mandato e à candidatura como prefeita de São Paulo. O novo líder do governo no Congresso é o senador pelo MDB do Tocantins, Eduardo Gomes. A gente não vai aprofundar muito ainda nesse primeiro áudio que o Faria colocou, até porque os outros áudios são comentários, principalmente dados por pessoas eminentes, como Janaína Pascoal, Felipe Moura Brasil, entre outros. O Faria gosta de dar uma caidinha durante a live, mas agora ele já voltou, né? Tá por aí, Faria? Tá bom, beleza. Aí... Não, aqui tá tranquilo. Você para assim de repente e fica. Aqui tá tranquilo. Bom, mas a gravação é aqui, então você ficou parado. De qualquer forma, de qualquer maneira, como eu disse, a gente não vai aprofundar muito, mas vou passar aí pro Faria dar o comentário do áudio dele. Pessoal, vocês viram o comentário aí que o PSL, né, tá numa briga aí, né? Mas na verdade, pessoal, vamos nos alertar também, né? Essa briga, na verdade, é pelo fundo partidário. Tá? Essa briga aí é pelo fundo partidário.
E quem gravou isso daí foi o deputado Daniel Siqueira, tá, do PSL, que gravou isso daí, tá? Ele mesmo falou, tá? É o seguinte, ó, eu não quero saber se o Bolsonaro está no PSL, se não está no PSL, não quero saber disso não. A preocupação deles, se o Bolsonaro sair do partido, vai ser transferido o fundo partidário. A grande verdade é essa. Eles não estão preocupados com o Bolsonaro, estão preocupados com a população. E eu até me espantei, Bira, tá? Com o deputado Felipe Francischini, tá? Porque, gente, o que eu vi numa gravação que foi feita aí, não sei se o Bira vai colocar, que não podemos perder o fundo partidário. Desde que Bolsonaro foi eleito, nós somos cachorro do Bolsonaro. Poxa, gente, isso do deputado Felipe Francischini, eu vou ser honesto com vocês, tá? Já esperava a traição de muitas pessoas, mas o Felipe Francischini eu não esperava não, tá? Me decepcionei com ele depois que eu ouvi ele falando que desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, eles são tratados como cachorro. Mas, ao mesmo tempo, Felipe Francischini, ele fala, nós não podemos perder o fundo partidário, transferir para outro partido, o fundo partidário é nosso. Ou seja, o interesse é financeiro. Deixou claríssimo que o interesse é financeiro. Agora, quem era o PSL antes de Bolsonaro? Merda nenhuma. PSL não era nada. Quantos entraram na onda Bolsonaro, que hoje dão as costas para Bolsonaro, tá? Inclusive, depois nós vamos fazer um comentário aí da Joyce, que entraram no partido, e o da Joyce eu vou fazer questão de comentar, viu, Bira? Da Joyce eu vou fazer questão de comentar. Eu fiz até uma live mais cedo hoje a respeito dela, porque eu sempre falei, né, da Joyce aí, mas isso aí não vamos falar para frente, tá? Agora, o que me espantou foi honestamente, Bira, o que me espantou foi o Felipe Francischini. Sabia a traição de todo mundo. Não, deixa eu só acabar aqui de fazer meu comentário. Eu sabia a traição de todo mundo, mas do Felipe Francischini realmente me espantou. Tá contigo aí, Bira? Eu vou usar uma frase do João José Maria Trindade, acho que é João, né? Oi, amor, agora não. Você sabia que tá? Você ouviu? Ela sabe, ela vê. Não pode, cara, né? Não, mas eu não é o caso. Então vamos lá. Sobre o José Maria Trindade, ele falou o seguinte. José Maria Trindade. O Zé Maria. Tá, o José Maria Trindade, ele falou sobre onde há poder, há disputa, né? Então aí eu falo dos 3 pontos aqui, ó. Primeiro, que eu não chamo nem de disputa, eu chamo de cabo de guerra, porque em um momento eles estão brigando nos bastidores, e isso acontece em tudo, até em família isso acontece. Peraí, pô, agora... Explica pro pessoal o que é cabo de guerra. Calma, tá. Cabo de guerra é aquela brincadeira de puxar uma corda, ganha quem leva pro lado dele. Puxou, ganhou, levou, certo? Eu achei que todo mundo já tivesse brincado disso quando era criança, né? Nem todo mundo sabe. Aí tá. Então, o cabo de guerra tá em cima do quê? Concordo com você, fundo partidário, mas, como você tá reclamando muito do deputado Francischini, inclusive, quando eu tava na eleição, eu tava lá em Santa Maria, eu era um dos 0800, vamos dizer assim, né, que avisava as pessoas a respeito de como fazer as coisas, né? Eu falei pessoalmente, eu falei por telefone com o Francischini, ele estava em Curitiba, entendeu? Ele estava em Curitiba, aí tinha outro advogado que estava em Porto Alegre, tinha outro de Santa Maria e tinha outro em Florianópolis. Eram os que a gente falava, né? E em Curitiba, quando as pessoas falavam comigo pelo Facebook, eu entrava em contato com ele pelo WhatsApp, aí eu falei com ele, fala comigo aqui que eu não estou entendendo o que já estava acontecendo lá em Curitiba. Assim como em São Paulo também eu estava dando apoio. E
os vídeos dele eu acompanhei desde a época da eleição, são vídeos que falam de um delegado, de uma pessoa, né, que tem enérgico, tarará. Só que o lance, meu irmão, aí envolvendo o Francisquinho, não sei se vai aparecer, é a candidatura do pai dele à prefeitura de Curitiba. Entendeu? Aí ele queria a candidatura de Curitiba para o pai dele. Ele sabe que quem tiver na onda Bolsonaro vai pegar. Entendeu? Entre votar no fulaninho, no beltraninho e aquele apoia Bolsonaro, vai se votar nele. Você não tem dúvida. Não estou dizendo que vai ser eleito, mas leva o capital político do presidente. Bom, como talvez o presidente não tivesse querendo falar sobre isso agora, e pela ideia de que talvez esse delegado Valdir, né, ele tenha prometido isso, aí talvez esse pessoal que ficou para lá, eu não estou julgando, eu estou só tentando passar o que eu acho que aconteceu. Por causa de um diretório, por causa de uma candidatura de um vereador, de um deputado, um apoio, etc., se juntarem nesse grupinho de lá. Agora, eu acho uma loucura política, um assassinato, um suicídio político, você ir contra o Bolsonaro. Você é maluca. É doideira. Assim como eu falei que era um suicídio político, se o Bolsonaro fosse contra a Igreja Católica, imagina só o peso da Igreja Católica. Você está entendendo? É suicídio político. Ele cometeu suicídio político? Cometeu, mas em particular, certo? Ele cometeu em particular. O deputado Valdir, entendeu? Ele cometeu, mas era uma coisa em particular. Aí alguém foi lá, gravou e botou. É como eu sempre falo, uma coisa que a gente fala... Isso, é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem coisas em particular que a gente fala que a gente não fala em público. Com certeza o delegado não ia falar aquilo em público, né? Mas era o sentimento dele, entendeu? Era o sentimento dele. Não vou condenar e não vou absolver. Eu ainda acho que a gente está tomando partido muito cedo. Aí, para finalizar, eu só quero falar aqui, ó. Dividir para conquistar. A primeira coisa que se faz no momento que você quer quebrar uma pessoa que é hegemônia, até o Império Romano, quando dividiu em dois, aí ele caiu, certo? Então, se você dividir o PCL em dois hoje, e tem muita gente que está falando em reconciliação, Carla Zambelli, Bia Kicks, muitas que estão falando em conciliação, está faltando agora a figura do conciliador, aquele que vai juntar todo mundo. Agora, se ficar um puxando o tapete do outro, e com certeza nós vamos pro barro. Vamos em frente? Peraí, só fazer um comentário aqui. Então, hoje a live vai ser louca, tá? Não fica preocupado com o tempo disso, não. Pessoal, se o Francisquinho quer eleger o pai dele lá no Sul, né? Tudo bem, não sou contra, isso aí eu não sou contra. Mas eu acho que quando é gravado um negócio desse aqui, que a gente confia naquela pessoa, como eu confiava aí no Francisquinho, você vê o outro lado da moeda. Eu fiquei decepcionado com o Francisquinho, vou ser honesto com vocês, eu fiquei decepcionado, tá? Porque a semana passada ele combateu lá a Érica Cocai, combateu a Maria do Rosário, eu tinha nele uma admiração muito grande, mas eu não sabia que por debaixo dos panos ele estava atrás do fundo partidário. Eu achava que ele não estava nem aí, ele estava realmente brigando pela nação. E eu me decepcionei, não vou ser hipócrita aqui para ninguém, não. Me decepcionei com ele, sim. Mas se ele quer que o pai dele seja eleito, essa coisa toda, aí é outra coisa. Mas eu acho que decepcionar a nação, não, pera lá. Pô, meu pai não é vivo, mas suponhamos que meu irmão fosse candidatar para alguma coisa. Se meu irmão falasse uma merda dessa, uma besteira desse daí, eu ia falar para ele: meu irmão, no voto você não tem. Que eu discordo plenamente. Você na câmera, você fala uma coisa, e quando grava você nos bastidores, você fala outra. Ó, Mira, essa é a minha posição com o Francisquinho. Me decepcionou. Tá contigo, Mira? A gente ainda vai ouvir falar do Francisquinho, então vamos em frente. A disputa de poder no PCL e os áudios vazados.
uma avalanche tomou conta do PSL nessa quinta-feira. Um áudio vazado, como foi antecipado pela Cruzoé, foi atribuído ao presidente Jair Bolsonaro e mostrou uma tentativa de tirar o deputado delegado Valdir do cargo de líder do PSL na Câmara. A produção tem o áudio, a gente vai acompanhar. Aperta o play aí, Robson. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta e entrando o outro agora. Em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desses caras muda de uma hora para outra, muda. Numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí de um número com folga até. Tá? Se mais um fazer fechar agora, já tem o suficiente. E o vazamento do áudio, no qual não é possível identificar o interlocutor, gerou uma série de reações. O presidente Jair Bolsonaro veio a público e afirmou que caso o telefone dele tenha sido grampeado, tratou-se de uma desonestidade. Após a revelação da articulação, alas do PSL apresentaram 3 listas de assinaturas protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. 2 em apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e outra em favor de manter o delegado Valdir na liderança do partido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, validou a lista que mantém o delegado Valdir no cargo, já que conquistou 29 assinaturas. A definição foi considerada uma vitória da ala do PSL, que defende o presidente do partido, Luciano Bivar. A sigla, aliás, suspendeu a filiação de Bibo Nunes, Carla Zambelli e Alê Silva, deputados que teriam trabalhado para destituir o delegado Valdir. Na esteira da crise, o Planalto decidiu retirar a deputada federal Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso. O senador Eduardo Gomes, do MDB, substituirá a parlamentar no cargo. São 3 lideranças. Liderança na Câmara, que é o deputado Vitor Hugo, liderança no Senado, que é o Fernando Bezerra, liderança no Congresso. O Congresso trabalha com orçamento, vetos presidenciais, pois não? Não, exatamente. O Eduardo Gomes vai substituir a ex-líder do governo no Congresso, sendo, portanto, o líder do governo no Congresso. Então você tem um MDBista como líder do governo Bolsonaro no Senado Federal e você tem outro MDBista como líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Exatamente, é isso mesmo. É quem comanda a bancada do governo. A Joyce saiu atirando, eu não conversei com ela, mas ela disse aí para colegas que já estava cansada de defender o governo em detrimento do próprio mandato, em detrimento da família e tal, reclamou muito, disse que era como se tirasse um peso, né? No DEM, E falou só um parêntese, desculpe, mas só para concluir a sua informação, ela também disse ter mandado uma mensagem, de acordo com parlamentares, né? Ela disse ter mandado uma mensagem ao ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e listado a ele todos os aliados que Bolsonaro demitiu até aqui. E disse, o próximo é você. Isso de acordo com parlamentares, tá? É uma declaração que está circulando na imprensa, não são fontes nossas, só para deixar claro. Diga aí, Zé. É um caminho que eles estão... A história é a seguinte, para encurtar bem aí, porque... Esse é o assunto político da semana. Ontem eu alertei, eu venho falando disso já há algum tempo, né? E quando eu disse a palavra implosão, muita gente falou que eu exagerei. Não exagerei, não. Eles estão implodindo o PSL, o partido que elegeu e que é o partido do presidente da República. E a implosão não é explosão, implosão, porque vem de uma forma interna mesmo. Essa guerra aí dentro do PSL, uns gravando os outros e vazando aí a informação. Então pode soltar, Robson. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Agora o presidente se presta para... Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não.
Tá aí o delegado Valdir chamando Jair Bolsonaro de vagabundo, mas dizendo, né, que ele apoiou esse vagabundo, ele votou nesse vagabundo. Prometendo implodir uma fita do vagabundo, implodir um vagabundo usando uma fita contra outra fita do vagabundo. Tá difícil entender o Brasil, hein? O Tom Jobim que dizia, né, o Brasil não é para amadores, nem para profissionais. Não é para principiantes. Nem é para principiantes, nem para veteranos, nem para profissionais. E só complementando, Zé, o delegado Valdir confirmou o conteúdo dos áudios, mas disse que o momento é de pacificação. É, tá certo. Quero ver essa pacificação sair. Isso não está boa não para o governo, e principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. Felipe, é o seguinte, ontem 3 derrotas importantes, né? A primeira derrota é indicar o filho, articular, ligar diretamente para deputado 1 a 1, né? O telefone não foi grampeado. A legislação permite que você faça uma gravação quando uma das pessoas é o interlocutor, né? Que foi o caso ali. Aquela fita primeira lá, onde o Bolsonaro fala, ela foi editada exatamente para impedir a identificação do interlocutor. Mas o Jair Bolsonaro sabe com quem ele estava falando. Ele ligou para várias pessoas e tentava colocar o filho como líder, seria uma saída para dizer, olha, não dá mais para ser embaixador. A segunda derrota foi a seguinte, ele perdeu 2 diretórios do PSL. O presidente Luciano Bivar destituiu o Eduardo Bolsonaro da presidência do Diretório de São Paulo, vai tomar o Diretório de São Paulo, que deve voltar ao Major Olímpio, e no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro perde o Diretório do PSL, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro está sem partido. Haverá agora uma expulsão de parlamentares para fixar a maioria, não há possibilidade. Em política, quando se perde, não tem volta. O presidente não tem outra opção senão encontrar urgentemente uma maneira de criar uma bancada ou fusão partidária para levar o pessoal do PSL que o apoia, cerca de 30 parlamentares, 25 a 30, e também de outros partidos. Seria uma saída, né, para ajeitar, fazer essa acomodação partidária. Sobre esse áudio, ontem eu fiquei impressionado. Um integrante do PSL me disse, olha, a coisa vai piorar, nós vamos explodir o Palácio do Planalto, vamos implodir, e inclusive falava em impeachment. O que parece que está havendo é a ameaça daqui e dali, aquela medição de forças entre as alas que entraram em atrito. E isso faz parte aí do processo de suposta pacificação, para usar a palavra usada pelo delegado Valdir. Vai falar. Olha, pessoal, eu vou defender o Bolsonaro mais uma vez. Bolsonaro, ele fez uma live também dizendo o seguinte, eu não quero ser presidente para dar cargo para uma pessoa, para outra pessoa. Eu quero brigar pela nação. Todos esses aí que falaram mal do Bolsonaro foram eleitos pela onda Bolsonaro, tá? Que hoje estão cuspindo no prato que comeram, tá? Porque nós acreditamos nessas pessoas e hoje estão cuspindo no prato que comeram. Uma amiga minha, a Indiara, ela até chorou hoje, ela falou, pô, por que estão fazendo isso aí com o Bolsonaro? Falei, ó, Bolsonaro foi escolhido por Deus. Quando Jesus esteve na terra, o calvário dele foi pesado. O calvário do Bolsonaro não vai ser leve. Nós estamos vendo aí, o calvário do Bolsonaro, que eu acredito que ele foi enviado por Deus, Deus escolheu o Bolsonaro, eu acredito piamente nisso. E o calvário dele vai ser pesado. O Bolsonaro vai andar descalço, com pedras pontiagudas. Tá? Eu falei, Indiara, nem começou. A coisa vai piorar pro lado do Bolsonaro. Até eles tentarem fazer o impeachment de Bolsonaro, que eu vou discordar totalmente. É o primeiro presidente do país honesto
e que quer fazer uma coisa boa para o país como presidente. Ele não quer indicar cargos para ninguém. Ele quer participar do que a nação está pedindo para ele. E, infelizmente, o nosso presidente é limitado pela Constituição que nós temos, principalmente por esse Superior Tribunal Federal. Todos nós temos que entender isso daí. E muita gente não entende, Bira. Muita gente não entende. Eu apoio Bolsonaro, votei em Bolsonaro, nós votamos em Bolsonaro, vou apoiar ele. Agora, você viu, né, Bira, que a Joyce, ela falou o seguinte: eu deixei de ser escrava. Como líder do partido, eu deixei de ser escrava. Mas vou apoiar Bolsonaro mas porém, contudo, todavia, né? Que você fala uma frase e você coloca um porém na oração. Se o Bolsonaro continuar brigando pelo Brasil, eu vou continuar apoiando. Mas a partir do momento que ele não apoiar mais o Brasil, aí... Isso daí, para quem entende entre linhas, ela quis dizer o seguinte: ela quer sair, porque o ego da Joyce, pelo amor de Deus, né? O ego da Joyce está lá no teto, né? Ela quis dizer o seguinte: ela quis sair como líder do partido de uma maneira honrada, mas lá na frente, como eu fiz a live cedo hoje, lá na frente, ela vai aprontar dizendo que o Jair Bolsonaro não representa mais ela e ela está mudando de partido. Escuta o que eu estou falando. A Joyce vai fazer isso. Tá contigo, Biro. Bom, isso aí a gente já falou faz dias já. A gente já disse isso aí, já só está acontecendo o que a gente disse. Mas eu queria lembrar 2 pontos principais aqui. Tudo que desencadeou aí essa situação foi o pedido da auditoria do PSL. Foi a primeira coisa que desencadeou. Por quê? Porque aí agora o Bivar deve ter chegado pro delegado Valdir. Segunda. Não, eu digo o início de tudo. O início de tudo foi... Essa aí foi a segunda, eu te falo primeiro depois. Tá, pode ser. Mas o pedido de auditoria começou essa batalha interna do partido. Entendeu? Começou essa batalha interna. Aí ele queria, aí ficava de protelar, de não apresentar, e quem devia cobrar, que era o Tribunal Superior Eleitoral, não está cobrando. E aí o deputado Valdir diz ter uma gravação. Para quê? Que gravação é essa? O que tem de tão grave assim contra o presidente? Você está entendendo? E palavras do presidente, ele fala, então mostra o que é. Então, já que tem, mostra. Agora, se ele tivesse mesmo, na minha opinião, ele teria mostrado. Porque ele teve que dar um passo para trás, porque ele não tem coisa nenhuma, na minha opinião. Tá? Aí, você falou da Joyce, né? Vamos falar um pouquinho da Joyce aqui? Vamos. Nós conseguimos as vossas excelências, pessoal, esse Brasil vai dar certo. Podem apostar nisso. Nós vamos melhorar este país. Este país vai dar certo. Pode apostar nisso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Peço a você, amigo e amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva. Ative o sininho, use os comentários, fiquem à vontade. Ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. A Joyce Hasselmann, deputada federal mais votada, porque e eu vou ser prefeita. Eu vou me candidatar. Queira o PSL, queira o Jair Bolsonaro ou não, eu vou. Desculpa o meu exagero, mas é que a arrogância da Joyce Hasselmann ofuscou tudo aquilo que ela veio construindo, pelo menos na campanha. E as máscaras vão caindo sim. Olha, Joyce, eu sei que você já andou assistindo uns vídeos meus, sei que possivelmente você irá assistir esse vídeo. Posso ser sincero,
Eu torcia muito para você, antes, mas tem um ditado que diz: dê poder a uma pessoa e você a conhecerá de verdade. A Joyce Hasselmann, hoje, deu umas indiretas, reveladoras até, de quem não estava nem um pouco confortável na posição de líder do governo no Congresso. Nas entrelinhas, surge algo como escrava. E não adianta, Joyce, querer processar, não adianta você, o Dória, outro também, o povo brasileiro, a gente cansou desse tipo de gente igual você, igual o Dória, a gente está cansado, Luciano Huck, sabe? Esse pessoal, desculpa, Joyce, eu estou praticando aqui o meu direito como cidadão brasileiro. E, além disso tudo, somos nós que pagamos os salários e as regalias para pessoas como você, João Dória. É triste falar isso. Com certeza é triste falar isso. Chegamos no momento no Brasil, ou iniciamos um momento no Brasil agora, onde nós temos que separar o joio do trigo. E saiba, eu e muitos milhões de brasileiros, nós estamos do lado do presidente Jair Bolsonaro, do lado do ministro Moro, e juntos nós iremos até o fim, custe o que custar, para reconstruir essa nação brasileira. E preste atenção nas entrelinhas. Joyce Hasselmann publicou hoje uma série de twitters em que fala sobre a sua destituição da liderança do governo no Congresso. Abre aspas. Continuo firme no combate à corrupção e apoio ao presidente Bolsonaro. Ei, Joyce, mas tu é política mesmo. Enquanto ele realmente quiser combater a corrupção. Agora presta atenção nas entrelinhas. É a Joyce falando. Sem jeitinho, ela dizendo que enquanto o Bolsonaro realmente quiser combater a corrupção sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteiradas, sem protecionismo, a quem quer que seja. Se houver esse compromisso mantido com o Brasil, seguiremos juntos. Fecha aspas. Joyce, vai para o PSDB, por favor, vai para o PT, para o pessoal. Vai, por favor. Ainda, a Joyce, agradeço a solidariedade dos líderes e presidentes da maioria dos partidos que hoje deixaram muito claro o respeito que têm por mim e pelo que eu construí de pontes onde havia apenas desinteligência. Obrigado pelas mensagens e por saber que há um grande time unido pelo Brasil. Fecha aspas. Dando a entender que os partidos agradeceram, deram parabéns para ela. Venha para cá. Vai, Joyce, vai, por favor. Vai logo. Vai, tira essa máscara de uma vez. Mais cedo, como vocês já devem estar sabendo, a agora ex-líder, né, do governo no Congresso disse que neste caso ela ganhou uma carta de alforria. Só uma profetização. Joyce para prefeita de São Paulo pelo PSDB e o vice. Quem que você acha que vai ser o vice? A Joyce para prefeita e o vice... Frota. Olha a chapa. Joyce prefeita e o vice Frota. O que você acha? Tudo a ver com São Paulo? Não, aí não, Bira. Aí você forçou a barra. Pelo amor de Deus, não é possível. Ao deixar o posto, Joyce disse: ganho uma carta de alforria, graças a Deus. E foi mais ou menos assim. Joyce Hasselmann se manifestou após ser destituída da liderança do governo no Congresso. Abre aspas. Eu ganho uma carta de alforria, graças a Deus, fecha aspas. Isso quem disse foi a Joyce em entrevista à Folha de São Paulo. E disse também, emendando, estou feliz da vida. Feliz estamos nós, Joyce. A Joyce quis dizer aí que ela era uma escrava do Bolsonaro, ou que ela é uma escrava do Bolsonaro. Tchau, Joyce. Vai lá ser lá escrava, ou seja lá o que for, com o Dória. Tchau, 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 tchau. E ela também reclamou da forma como a troca na liderança foi feita e disse que sequer foi comunicada. Abre aspas. Ninguém teve a dignidade de vir falar comigo ou me avisar, fecha aspas. Para você ver a sua importância, o Joyce Hasselmann. E também disse, abre aspas, passei esse tempo todo servindo ao governo de forma leal.
Mas o Dória não é governo aqui federal, Joyce. Ah, você está falando do Bolsonaro? Inclusive deixando de cuidar do meu mandato para gerir crises e apagar incêndios. É tua obrigação isso, Joyce. Tu é paga para isso. Abri mão da minha família. Em alguns momentos tive que engolir sapo para defender coisas com que eu não concordo. Fecha aspas. Vai para o lado do Dória, que lá você vai concordar com tudo. Aí, falando do Eduardo, abre aspas. Ele, Eduardo no caso, é desagregador. Mas quando o governo quer dar tiro no pé, fazer o quê? Eu, para proteger o... Meu Deus, Gustavo do céu. Eu, para proteger o presidente, não entrei nisso. Não poderia colocar a minha assinatura numa loucura dessa. Mas, porque eu assinei a lista de apoio ao delegado Valdir, vem essa retaliação, fecha aspas, disse a Joyce Hasselmann. Querida Joyce, bela Joyce, inteligentona, deputada mais votada do Brasil. Oh, Laiá, vai lá, Joyce, o Dória te espera, por favor, nos livre desse karma, Joyce. Você, delegado Valdir, Frota, toda essa canalice, João Dória, o governador do Rio de Janeiro, meu, vocês se explodam juntos. Nós não temos mais tempo a perder com um tipo de gente igual vocês, criatura. Vocês atrasam, vocês tiram a nossa paz. Vocês pensam que vocês enganam mais quem, dona Joyce Hasselmann, uma inteligentona? Mais do que nunca, meus amigos aqui do canal, eu tenho certeza. O presidente Bolsonaro, esse cara foi levantado por Deus nessa nação brasileira. Num momento tão perigoso para esse país, esse cara foi levantado por Deus. E saiba, se é por Deus, não tem nada que vai derrubar esse cara. Neste momento agora, nós estamos separando o joio do trigo. Boa sorte, Joyce Hasselmann. Pessoal, por favor, quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, ajude a fortalecer. Então, pessoal, aí você falou que a Indiara chorou. Por que estão fazendo isso com o Bolsonaro? Não. É simplesmente porque justamente é o contrário. É o Bolsonaro que está fazendo isso. Ele não está flexibilizando, como não flexibilizou nada até agora. Ele veio mantendo o caminho dele. Agora, quando ele começa a ver coisa errada, as cabeças começam a rolar, né? Até se for uma coisa que ele sabe que não está errada, mas deu a entender para o público, para os eleitores deles que é errado, ele corta a cabeça, sem dúvida. Entendeu? Até porque... na dúvida, ele corta a cabeça. Essa que é a verdade. O que aconteceu com a nossa... quantas vezes eu falei pro Faria, eu não coloco o áudio dela aqui, porque essa mulher é muito metida. É verdade ou é mentira, Faria? Não, verdade. Mas o Ravox não falou uma coisa que me chamou a atenção, Vira. Eu vou colocar um tweet aqui da Joyce. Ela diz o seguinte: eu tenho 6 milhões de seguidores. Eu tô sabendo. Eu vi. Mas o meu alcance é muito maior que os dos Bolsonaros. Porque não tenho robô. Não tenho militância maluquinha. Por isso, há 5 anos, olha só, olha o ego dela. Por isso, há 5 anos, ganho prêmios de pessoas mais influentes no ambiente digital. Imagina se vou ficar abalada com 1.500 hackers dessa militância digital espalhada pelo Brasil. Isso, para mim, é nada. Joyce. Mas peraí, vou colocar o segundo aqui, aí você comenta. Olha só como é o ego dela. Ela caiu do salto alto, mas o ego dela não caiu, tá, Bia? O ego dela não caiu. Então, outra que ela fala aqui, ó. Deixo a liderança no Congresso com um dever cumprido. Articulei reforma da Previdência em todo o país. Aprovei o PLN que deu ao presidente Jair Bolsonaro
248 bi. Salvei o presidente Bolsonaro do impeachment. Convivi com inúmeras crises. Não me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Quem falou pela primeira vez que meu couro é duro foi o Bolsonaro, tá? Neuza já usou essa palavra e agora a Joyce está usando que o couro dela é duro. Quem usou pela primeira vez foi Jair Bolsonaro, tá? Sigo apoiando o Brasil. Joyce, você caiu do pedestal, mas o teu ego não caiu. Tá contigo, Vitor. A famosa militância hacker tem 55, então estão 55 milhões de hackers, então é isso? Que votam. Pois aí os 55 milhões de votos. E outra coisa, o que é para ela representar o Brasil? Talvez seja se juntar a chapa do Dória, né? Porque representar o Brasil pensando em si, pronto. Já está no lugar certo. Ali só tem quem pensa em si. Tá? Então ela já está mostrando que é eu e nós nunca. Entendeu? E ainda bateu de frente. Com boa parte do eleitorado que votou e colocou ela lá. Por quê? Muito do eleitorado que colocou ela lá não é seguidor dela na internet, não. Tá? Então ela deu um recado para os próprios eleitores dela. Agora eu vou parafrasear a Vox ali. Vai com todo esse teu poder para onde você quiser, mas vai logo. E outra coisa, essa pessoa a gente não cita mais aqui, hein, cara. Essa pessoa, pra mim, o que ela tá falando, se ela tá querendo aparecer, esse aí já foi um querer aparecer. Que disse que saiu por cima da carne seca. Ela saiu, foi chorando de lá. Uma vez eu vi uma gravação dela, uma que você passou pra mim, foi um vídeo que eu vi dela xingando, não tava xingando, mas brigando com o motorista, onde é que era pro motorista parar pra ela continuar a live dela. Eu falei isso pra você, não lembra? Aí eu falei, olha aí como é que a pessoa é, rapaz. E ainda tem idiota que segue uma burra dessa. É burrice o que ela fez. Ela tava com faca e queijo na mão e foi querer por causa da Prefeitura de São Paulo, que ela queria a Prefeitura de São Paulo, né? E nesse momento o presidente não estava discutindo isso e alguém foi lá, balaque no ouvido dela, ela ficou do lado errado e ela tomou o carrinho. Perdeu o Playboy. E esse negócio que ela falou do impeachment é porque se fosse passar do teto de gasto, ia ter que dar a pedalada fiscal e ia pro impeachment, certo? Só que, na verdade, ela foi um dos atores que ajudou nisso. Todo mundo ajudou nisso. Paulo Guedes, equipe econômica, o Vitor Hugo, o líder no Senado, e ela também. Quer dizer que ela conseguiu tudo sozinha. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que ela consegue andar com aquele ego do tamanho que ela tem. Para continuar, vamos botar aqui nosso partido é o Brasil e quem o povo engana não vai enganar mais. Tá certo? Positivo? Olá, amigos, aqui é o Alan Frutuoso. Mas um homem que tem a capacidade de chamar o presidente Jair Bolsonaro de vagabundo, eu posso chamá-lo de vagabundo também. Ele, no áudio revelado hoje, chamou o presidente Jair Bolsonaro de vagabundo. É a primeira vez que a gente escuta um parlamentar vagabundo falar isso. Ah, mas o governo é isso, o governo é aquilo, o governo é isso, o governo é aquilo, e esses canalhas são conspiradores. Muito bem, eu vi hoje no Senso em Comum, o site lá do Flávio Morgenstern, ele fez uma ironia, né? Eu até brinco que o Flávio Morgenstern, a cara dele já é de uma ironia em pessoa, né? Você olha pro Flávio Morgenstern, você não sabe se ele tá rindo de você ou tá rindo com você. Ele é mó barato. Mas o Flávio Morgenstern, ele botou, nós é que somos os paranoicos. Depois de um áudio de 9 minutos, que eu acabei de publicar no canal Alan Frutuoso, quem já conhece o canal sabe que é o canal secundário, né? Então eu publiquei lá esse áudio, e escute até o final a baixaria que é.
Nós somos os malucos. O Carlos Bolsonaro é um doidão. O Carlos Bolsonaro vê maluquice onde não existe. E os caras dizem que vão implodir o presidente Jair Bolsonaro. E os malucos somos nós. Então, Joyce Hasselmann, você é uma decepção. Olha só, hein? Quem acompanha o canal sabe. O pessoal queria que eu criticasse a Joyce Hasselmann aqui no canal. Nunca critiquei. Justamente por ela ser uma líder do governo. Não porque eu amo a Joyce Hasselmann, não porque eu conheço a Joyce Hasselmann, porque eu não conheço, nunca troquei uma ideia. Mas eu acho que nós temos que ter estratégia. Eu não vou atacar o meu suposto aliado, já que a esquerda já vai fazer isso. Então eu penso da seguinte forma, né? Vamos tentar preservar os aliados. Mas a partir do momento que o aliado mostra que não é aliado porcaria nenhuma, e ainda diz que está livre para concorrer à prefeitura, vai concorrer à prefeitura, Joyce Hasselmann? Concorre à prefeitura. Concorre à prefeitura, Joyce Hasselmann. Eu quero ver qual é o paulistano que vai votar em você. Eu quero ver qual é o paulistano que vai votar de novo nela, quer dizer, né? De novo. Tá? Eu colaboro com movimentos, colaboro de maneira completamente independente com movimentos que eu vejo que estão engajados com a pauta conservadora. Entra aí Direita Minas, o Movimento Brasil Conservador, o Movimento Conservador. Não sou filiado a nenhum desses movimentos, mas ajudo, porque são movimentos que estão fazendo uma militância que é necessária. Agora, quando nós vemos parlamentares chamando o presidente da República de vagabundo, parlamentares como Nelson Barbosa, parlamentares como a Daiane Pimentel. A Daiane Pimentel, ela foi para o Twitter dizer que, mais uma vez, né, como André Petros, essa é para você, a sabonetada da Daiane Pimentel, onde ela dizia, não, mas eu assinei aqui porque eu falei que ia assinar com o partido, né? Deram para eu assinar, eu assinei. Quem conhece a Daiane Pimentel, quem está acompanhando, já viu que ela fez isso, a mesma coisa no projeto de abuso de autoridade. Então, se você der, sei lá, uma escritura para a Daiane Pimentel assinar, ela assina. Porra, basta mandar ela assinar que ela assina qualquer coisa. Aí ela veio com esse papinho furado, canalha, quando mais tarde a Record iria divulgar o áudio gravado pelo Daniel Silveira, que é do Rio de Janeiro. Daniel Silveira, que era o deputado da PSL da China, do comunismo light. E aqui eu quero até ceder uma homenagem ao Daniel Silveira, que apesar de que ele falou uma bobagem no passado, ele, apesar de falar uma bobagem, ele mostrou fidelidade pelo Brasil e pela agenda vencedora. Parabéns ao deputado Daniel Silveira. E, diante de toda essa situação, a Daiane Pimentel ficou escrachada ali, quando ela disse que, mas é claro, o presidente estava pedindo para as pessoas assinarem, todo mundo ia assinar. Por isso que eu não fui. Canalha! Canalha! Sabonetada, como diz André Petros. A casa de vocês está caindo. Se for necessário o presidente Jair Bolsonaro sair do partido, com todo mundo saindo do partido junto, e fazer uma campanha do zero para a prefeitura, vocês verão a força do povo brasileiro para eleger prefeitos sem dinheiro do fundo partidário, senhor Felipe Francischini. Felipe Francischini, que é o presidente da CCJ, que disse, não podemos deixar o dinheiro ir para o DEM. O dinheiro é nosso dinheiro aqui. Tudo é pelo dinheiro do fundo partidário, canalhas. Triste. Vocês tiveram uma oportunidade de ouro de estar ao lado de um projeto vencedor, de um projeto único. E por causa de um fanfarrão como o Bivar, vocês estão lá acariciando esse cara e virando as costas para o presidente Jair Bolsonaro. E não só virando as costas, como chamando ele de vagabundo. Vagabundos são vocês, Heitor Freire. Canalhas, safados. Mas tudo bem. O povo está vendo. Vocês acham que não está vendo, não? Vocês acham que o PSL, alguém vai votar no PSL porque é PSL, paz e amor, é PSL de coração? Estamos com o presidente Jair Bolsonaro, estaremos até o final. Prestem muita atenção no que vai acontecer nos próximos dias. Se for necessário o presidente sair do partido, ele sairá.
destituíram o Eduardo Bolsonaro da presidência estadual de São Paulo, destituíram o Flávio Bolsonaro da presidência estadual do Rio de Janeiro, como forma de atacar. Vamos atrás de vocês. Só falo isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas a Joyce não tem medo, não, de ir atrás deles, não. Ela não tem medo, não. E tem mais. Peraí, deixa eu só terminar, que vocês não vão ouvir você. Olha só. Outra coisa que ele falou ali no finalzinho, que destituíram os dois filhos dos dois diretórios de São Paulo e Rio de Janeiro, o Bivar, o deputado Valdir, parece, ou foi o Bivar, eu não vou lembrar agora qual dos dois foi, falaram que... Bivar, então não vou lembrar qual dos dois que falou, mas deu agora na imprensa, na parte da tarde, que eles não assinaram nada ainda. Então tá tipo um joguinho aí de pressão, sabe? Ah, mas se você continuar assim, eu vou assinar. Mais um indicador que eu acho que não existe nada contra o presidente. Mas o nosso amigo ali tava irritado, hein? E aí? Vira, sabe quando a pessoa tenta consertar a sua cagada e o soneto fica pior que a emenda? Todo mundo conhece esse título popular, né? O soneto fica pior que a emenda quando você tenta consertar uma cagada sua que não tem conserto. Foi o que o delegado Valdir tentou fazer, porque depois que saiu tudo isso daí, né? Que foi o Daniel Siqueira, né? O deputado Daniel Siqueira que gravou isso daí. Primeiro, lógico que ele não podia mentir, falar que aquela gravação era mentirosa. É claro que ele não poderia falar isso, tanto é que ele confirmou. O delegado, né, Valdir, confirmou. Mas diz que ele estava à flor da pele, né? Ele estava nervoso, ele estava à flor da pele. Ô, merda, você falou merda, viu, delegado Valdir? Você falou merda. Assuma a merda que você falou, ué. Tá doido? Você falou essa merda e todo mundo ouviu. Então, delegado Valdir, assuma a merda, porque consertar uma merda dessa que você fez, meu amigo, você não vai consertar, não. Tá? Mira, tá contigo. Eu vou classificar aqui que ele fez meia merda, porque ele fez a merda, depois ele foi lá pra frente das câmeras para dizer que apoia o presidente Bolsonaro, né? Só que agora, como, né, é aquele negócio, depois que ele cagou, tentou limpar, mas esparramou mais ainda, sujou mais ainda do que ele podia. Porque aí demonstrou uma falta de caráter, né? Vira, sabe o que o delegado Valdir fez? Tem uma piada que diz isso, né? Ele não tinha onde cagar, ele cagou, tirou a meia dele, cagou na meia dele e esqueceu que o ventilador estava ligado e foi jogar a merda dele pela janela, e quando ele jogou, a meia tinha um furo. A merda espalhou para a parede inteira, tá? Foi a merda que ele fez. Ok, vamos em frente. Então agora vamos pegar aqui. Eu tentei tirar de 30 minutos, extrair porque era um bate-papo da Bia aqui, tinha 30 minutos, ainda ficou meio extenso. Mas ela conta que, vamos dizer assim, bem com pormenores, o que aconteceu. Vamos ouvir a Bia aqui. Ela falou pura verdade, viu, Vitor? E agora nós vamos lavar roupa suja à vontade, minha gente. Vocês perguntem, eu já separei umas perguntas aqui, mas podem surgir outras ao vivo. Estamos aqui para abrir o verbo, para falar com vocês. Aqui não tem censura, aqui não tem pergunta proibida. Aqui vocês vão saber dos bastidores, o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas me perguntando também sobre o PSL do DF, se eu fui destituída, se não fui, o que está acontecendo no PSL. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o partido está dividido mesmo. Isso aí, né, não precisa nem falar, está todo mundo vendo, né? O partido está dividido. Tem muita gente boa no partido, tá? Muita gente boa. Agora, o que nós temos que pensar é que o PSL só é o PSL hoje graças ao Bolsonaro e graças aos parlamentares todos que foram eleitos junto com o Bolsonaro, apoiando Jair Bolsonaro.
tá? Então, nossa missão, gente, agora não é... Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não quero botar lenha na fogueira, tá? Eu sou uma pessoa que trabalho muito para que haja consenso, que a gente possa sempre trabalhar reduzindo danos. Por que apoio ao presidente Bolsonaro, né, gente? Porque vazou aí uma gravação, né, que teve uma pessoa que filmou ao vivo, o presidente confidenciando a um eleitor dele que não se filiasse ao PSL. Chegou uma pessoa, acho que de Recife, e falou assim, presidente, grava um vídeo comigo, eu vou ser candidato a vereador pelo PSL, né, todo animado. Um jovem. E o presidente falou assim, não, esquece aí o PSL, esquece o PSL. Mas ele falou no ouvido do rapaz. Só que alguém gravou. E quero dizer, gente, que é um local em que o presidente não aceita imprensa. Ali é para turista, para eleitores dele, para o povo brasileiro, que quer ir lá apertar a mão do presidente, falar com ele. Então ele falou de uma forma muito descontraída, tá? Só que gravaram, tá? Gravaram e colocaram isso nas redes. Virou uma confusão, tá? Virou uma confusão, lamentavelmente virou uma confusão, que precipitou muita coisa que está acontecendo agora, tá? Aí, como ele falou também, citou, não, o Bivar tá queimado, ele falou uma coisa assim também, o delegado Valdir, que é o presidente do PSL na Câmara, devolveu com críticas ao presidente Bolsonaro, dizendo que o presidente Bolsonaro fica criticando, falou isso do Bivar, mas ele também tem que olhar, o quintal dele tá sujo, e aí atacou os filhos do presidente. Quer dizer, ele fez um movimento que não se espera de um líder de governo, porque uma coisa é o presidente estar ali falando, pode até ter falado demais, mas ele estava assim, descontraído com eleitores, ele não falou com o intuito disso e parar na mídia, tá? Já o Valdir pegou e deu uma declaração para a mídia, né? Foi pro jornal lá, né? E falou mal do presidente. Isso é um absurdo. Como é que o presidente do PSL vai atacar o presidente da República, né? Que é do PSL? Então, um grupo de deputados extremamente preocupados com isso e querendo mostrar para o presidente que a gente está com ele a todo custo, né? Nós fomos fazer uma visita ao presidente. E dessa visita surgiu uma ideia, que foi até eu que dei, tá? Uma ideia da gente fazer uma notinha para a imprensa. Porque na imprensa aquele dia, olha, era Bebiano falando mal do presidente, era Valdir falando mal do presidente e não tinha ninguém defendendo o presidente. Então eu falei, gente, vamos fazer uma notinha dizendo que nós apoiamos o presidente Bolsonaro, tá? Só que aconteceu o seguinte, quando a gente voltou do Palácio, que a gente chegou no Congresso, estava tendo uma reunião da liderança do PSL com os parlamentares, que era que a gente sempre faz toda terça-feira, para discutir o quê? A pauta que a gente ia votar dali a pouco no plenário. O que aconteceu? Quando a gente entrou, a gente começou a tomar pancada de todo mundo. Por que vocês foram encontrar o presidente, isso, aquilo? E estava na hora da gente soltar a nota, porque o que avisaram pra gente é assim, se vocês não soltarem a notinha até as 6h30 da tarde, não vai sair na imprensa. E vocês vão dormir com uma narrativa de que o presidente é culpado pela crise, de que o presidente não tem responsabilidade, isso e aquilo. A gente não podia deixar. Então nós mandamos a nota e eu tive o cuidado de colocar uma frase, olha, esse abaixo-assinado, ele não contém todos os deputados que apoiam essa ideia de defender o presidente Bolsonaro, de mostrar apoio ao presidente Bolsonaro. Porque eu sabia que muito mais gente viria junto. É claro, tem muita gente ali, praticamente todo mundo, Bolsonaro. A coisa foi só piorando, porque o Valdir, gente, além de falar mal do presidente, sabe o que ele fez? Ele obstruiu uma votação da medida provisória 886, que reorganiza a administração pública, então os ministérios, né? E ele começou a obstruir. Ele ficou numa reunião e obstruiu, botou orientação do PSL, obstrução. Eu estava lá no Palácio do Planalto, tá? Numa cerimônia do 13º do Bolsa Família e também apoio à irmã Dulce, que tinha sido canonizada. Quando a gente viu, eu e um grupo o Cabo Júnior, o Hélio Lopes, o General Girão, quando a gente viu que estava tendo obstrução, a gente saiu despencado, a gente saiu correndo para o plenário para votar a favor do governo. Então, nessa hora, eu falei assim, gente, chega, não dá mais.
A gente juntou um grupo, a gente falou assim, o delegado Valdir não pode mais ser líder, porque ele está usando a liderança para ferrar com o governo. Aí ele começou a tirar todo mundo de comissão. Tirou a Cris Tonieto da Educação da CCJ, tirou o Luiz Felipe de Orleans e Bragança da CCJ, tirou a Carla Zambelli de várias comissões que ela estava também, tirou a Carol Detone e o Felipe Barros daquela CPMI das fake news que eles estão querendo usar para ferrar o presidente, que a gente chama de CPMI da censura. Começou um barata voa, gente. Começou um barata voa. Nós começamos a ser atacados. E um grupo de parlamentares, não vou dizer que são todos, mas um grupo do outro lado apoiando o Valdir e querendo que ele castigasse a gente. Falando que a gente tinha que ser expulso do partido e tudo mais. Então, olha só, a temperatura foi só aumentando. Não era para tudo isso, mas a temperatura foi só aumentando, né? Bom, e daí a gente foi de novo no Palácio do Planalto para dizer que a gente queria realmente prestar mais uma vez o apoio ao presidente e reunir para dizer que a gente queria mudar a liderança. Então a gente precisava de 27 assinaturas para trocar o líder do partido. E tinha que ser ontem, gente, porque o Valdir não para de fazer estrago, não para de fazer estrago. Tá? Então nós assinamos uma lista e tava uma confusão, porque cada um, tinha gente que queria ser líder, né, um novo líder, e ninguém chegava a um consenso, porque o fulano é ótimo, vamos, mas aí um fala, não, fulano não quero, eu quero ser o líder. Aí eu peguei e falei assim, gente, só tem um nome que será de consenso, ninguém vai dizer que esse nome não é bom, esse nome é do Eduardo Bolsonaro. Então eu liguei pro Edu, falei, Edu, nós estamos indo no Palácio, você precisa ir com a gente, fazer uma reunião, você tem que ser o líder, você é o líder de consenso. O Eduardo nem queria, gente, ele nem queria ser o líder, tá? Ele preferia ficar nos bastidores, ajudando, mas eu enfrentei o Eduardo, botei contra a parede e falei, você vai ter que ajudar a gente, é o nome de consenso. Imediatamente ele aceitou, como uma missão, tá? Ele aceitou como uma missão. Nós ainda fomos pro Palácio e, para dizer a verdade, o presidente Bolsonaro também não achava que o Edu seria a melhor escolha. Não que não fosse ótimo, mas ele falou, meu filho, o pessoal vai ficar batendo de novo. Mas aí nós falamos, presidente, ele é o único nome que todo mundo aceita, tá? Aí, beleza, então vai ser o Edu, passamos a lista e começamos a colher assinaturas, tá? O problema é que a gente começou a ver que do outro lado estavam fazendo um joguinho que não estava muito legal. Algumas pessoas. Então o Valdir começou a oferecer diretório para as pessoas, oferecer cargo para as pessoas. E algumas pessoas ficaram do lado de lá, achando que seria mais vantajoso ficar do lado de lá, com fundão. Porque a gente sabe que a gente saindo do partido, a gente não vai levar fundão, a gente não vai levar dinheiro, não vai levar nada. Mas a gente vai levar a nossa dignidade e a gente vai levar o nosso apoio ao presidente Bolsonaro, tá? Bom, gente, de repente a gente é surpreendido com o vazamento de uma gravação, porque o presidente Bolsonaro, a nosso pedido, não foi ideia dele, ele estava só ouvindo a reunião. Nós que procuramos, nós que fizemos tudo, a gente só quis que ele participasse para ele concordar com o líder que a gente estava indicando. E daí a gente falou assim, presidente, tem algumas pessoas que a gente tem certeza que se você ligar para eles vêm para o nosso lado, que são pessoas que sempre te apoiaram, tá? Então a gente falou, liga pro Heitor Freire, liga pro um outro, né, assim, delegado Pablo, liga para algumas pessoas. E ele ligou para umas 4 pessoas. E falou, olha, a gente tá precisando mudar o líder, porque do jeito que tal você, né, vem com a gente, né, assim, o pessoal tá pegando a assinatura, pô, vamos junto, tal, entendeu? Só que, para meu total espanto, teve parlamentar que se manteve irredutível. Não vou e acabou. Bom, enfim, é a opção de cada um, né, gente? Eu também não tô aqui para condenar ninguém. Tem gente que acha que só para se eleger de novo, ou para fazer prefeito, vereador, para apoiar a pauta Brasil, Bolsonaro precisa do fundão, porque sabe que na sua cidade, no seu estado, no Nordeste, a situação é muito complicada, sem dinheiro não vai de jeito nenhum. Eu não estou aqui para julgar colega, tá? Eu estou contando os fatos para vocês. Aí vazou esse áudio. Gente, aí eu preciso falar. Eu fiquei chocada. Eu não sei quem foi que vazou o áudio,
tá? Não sei quem foi que vazou o áudio da gravação do presidente com o deputado, não sei quem foi. Eu só sei que uma coisa eu digo para vocês: gravar uma conversa com o presidente da República, isso é uma coisa muito grave, é muito sério. Gravar já é sério demais. E aí, publicar, dar para a imprensa... Gente, eu não sei onde é que isso se enquadra. Agora, eu espero que essa pessoa se arrependa, entendeu? Eu espero que essa pessoa se arrependa e tome uma providência para ajudar a limpar a barra dela. Eu não sei dizer para vocês quem foi que publicou, tá? E o presidente falou com mais de uma pessoa, então não posso afirmar com certeza com quem que ele estava falando. A gente tem uma suspeita, porque tem até... assim, a pessoa se manifesta, umas coisas assim, a gente tem uma suspeita, mas eu não vou levantar falso aqui. Bom, gente, para dizer a verdade aqui para vocês, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu entrei para o PSL-DF, eu peguei uma diretoria provisória, tá? Ela encerrou no dia 15 de setembro e o combinado é que ela seria prorrogada por mais 6 meses, depois a gente convocaria eleições. Tanto que eu fiz um grande evento de filiação no dia 17 de agosto, filiamos pessoas no PSL pelo Brasil inteiro. Então estava tudo certo que eu seria reconduzida. Eu achei muito estranho quando eu mandei um ofício para a direção nacional do partido pedindo para que eu fosse reconduzida e essa recondução não veio. Então já tem um tempinho que isso não acontece. Depois eu comecei a ler na imprensa que o Bivar parece que estava querendo entregar a direção do partido para o governador do DF, um aliado dele. Eu achei isso o fim da picada, porque o governador não é do PSL, o governador não é uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro. E todo mundo sabe que eu sou a única deputada do Bolsonaro do Distrito Federal. Ora, se o PSL é o que é, graças a quem? Jair Bolsonaro. Então, evidentemente que só uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro teria legitimidade para ficar à frente do partido, tá? Mas hoje eu comecei a receber um monte de notícia da mídia, de que eu estava destituída, que já tem outra pessoa que... Se você olhar no TSE, não tem nada. Agora, até entrar no site do TSE, demora um tempinho mesmo. Tem que ter troca de ofício, tem que ter designação da nominata, da executiva. Eu vou aguardar, porque basta ver todas as pessoas que assinaram a lista apoiando o Eduardo Bolsonaro, que querem mudar os rumos do partido. E também, eu garanto para vocês, tem muita gente boa do lado de lá que ficou meio perdida, meio desorientada, mas com tanta confusão, mas que eu, do fundo do meu coração, eu tenho amigos, tá? Que estão lá na outra lista. Por isso que eu também não saí divulgando lista de quem apoia um, quem apoia o outro. Eu tenho ainda esperança e a confiança que algumas pessoas que, no meu modo de entender, pegaram um barco furado, embarcaram numa canoa furada, possam ainda pular dessa canoa furada e vir junto com a gente rumo, né, gente? Rumo àquilo que todos vocês esperam, né? Fala, melhor você falar do que ficar escrevendo. Pessoal, o dia que esses políticos aí brigarem pelo Brasil, mas brigarem de verdade pelo Brasil, sem pensar em reeleição, o país vai para frente. Porque a partir do momento que um político desse realmente brigue pelo que nós queremos, o bem-estar da nação, eles não precisam estar preocupados com a reeleição. Que o povo vai reconhecer, Bira. O povo vai reconhecer o serviço que ele prestou durante o mandato dele. Agora, a preocupação desses políticos, fundo partidário, essa coisa toda, mas eu não vou ter dinheiro para me reeleger. Pô, Bolsonaro é o presidente do país e nós doamos dinheiro para o Bolsonaro. 4 milhões, ele gastou 2 milhões e pouco. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com a reeleição dele? Se esses políticos, esses parlamentares, colocassem na cabeça deles, não, eu vou brigar pela nação, eu vou brigar pelo país. O povo vai me reconhecer pelo serviço que eu vou prestar nesses 4 anos, ou o povo não vai me reconhecer.
Mas eu não estou preocupado com a minha reeleição. A partir do momento que os políticos pensarem assim, esse país vai para frente. Porque nós, povos, hoje não somos mais burros de política não, Bira. Hoje o povo está atento com a política. E o povo vai reconhecer aquele parlamentar que realmente está brigando pelo Brasil. Ele não precisa ficar preocupado com o fundo eleitoral, não. Concorda comigo, Bira? Concordo, tanto é que a preocupação maior dessa briga, eu sei que tem o tal do áudio lá, do presidente falando com o rapaz, eu vi o áudio, você me mostrou e a gente viu junto, dizendo que não era para se preocupar com o bivac, que ele estava meio queimado, etc e tal, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente bem vê que tem duas coisas principais aí, tanto essa situação eu já vinha falando isso para você há tempos, que eu não via o partido, vamos dizer assim, cultuar a figura do presidente. Eu não vejo o PSL dar a deferência que o presidente da República merece. Eu já tinha falado isso várias vezes aqui. E, em segundo lugar, na hora do dinheiro, né? Na hora da bufunfa, do cascalho. Lembrando, por mês o PSL recebe 8 milhões de reais por mês. Fora que para a eleição de 2020 ele vai receber só menos que o PT, certo? O PSL. Portanto, é muito dinheiro. A gente já deve falando em outras vezes por causa disso aqui. Mas eu acho que com essas palavras tuas e com essas palavras minhas, a gente encerra essa apuração e vamos para a próxima, que é o problema do STF. Ok? Então, agora acho que deu para jogar uma luz em cima desses fatos aí. A gente entendeu mais ou menos o que está acontecendo e basicamente é uma disputa de poder dentro do partido. E podendo ou não, ó, não se apavore se amanhã tiver todo mundo se abraçado e se beijando. Não se apavore. Tá entendendo? Porque em política, cara, eu já não duvido de mais nada. Vamos em frente. Grande verdade, Pedro. Uma avalanche tomou conta do PSL nessa. Temos muitos assuntos aqui a debater. A semana foi quente no Brasil. Debateremos com Janaína Pascoal, com Plínio Valério. Muito bem, é o seguinte, vamos começar pela pauta mais importante da semana, que é o STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou nessa quinta-feira o julgamento sobre prisões após condenação em segunda instância. A decisão de vetar essas prisões pode resultar na soltura de milhares de condenados no país, entre eles o presidiário Lula e tantos outros corruptos que cumprem pena pelas falcatruas descobertas pela Operação Lava Jato, além de assassinos, sequestradores, traficantes e demais criminosos, embora tenha havido aí nos últimos dias, Janaína, uma série de números diferentes daqueles que haviam sido divulgados antes. Dizem que não vão soltar tantos criminosos assim e a gente desconfia desses números. Esse também será um ponto do nosso debate. Em 2016, o plenário do STF autorizou que tribunais de segunda instância mandassem prender os bandidos que condenassem, mas a ala dos ministros derrotados fez pressão para que o tema fosse rediscutido. E o Gilmar Mendes, que havia votado a favor, mudou de posição e agora é contra as prisões. E logo no início da sessão de quinta-feira, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, alegou que o julgamento não diz respeito a nenhuma situação em particular. Vamos ver o vídeo. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal.
Está aí o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o ministro Marco Aurélio Mello, para a gente fazer aqui o quadro geral e depois comentar. Ele que é relator das 3 ações que estão sendo julgadas em conjunto, leu o resumo dos processos e deu uma cutucada no Dias Toffoli. Marco Aurélio afirmou que o presidente da corte é coordenador e não superior hierárquico dos pares. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, classificou como triplo retrocesso a eventual mudança de entendimento sobre as prisões após condenação em segunda instância. E depois da sustentação oral dos advogados e a fala do vice-PGR, a sessão foi encerrada e a retomada da pauta está prevista, Janaína, para a próxima quarta-feira, 24. Eu começo pelo vídeo do Toffoli. Ele falou ali que o caso não diz respeito a nenhuma situação particular, é apenas uma discussão sobre uma questão abstrata, que, no entanto, tem um efeito em presidiários específicos. E a gente viu uma pressão muito forte da ala derrotada dos ministros, principalmente depois que o Lula foi preso. O que você está achando de todo esse julgamento? Bom, eu penso que é um julgamento que precisa ser avaliado em perspectiva, tá? A temática em si, sob ponto de vista jurídico, ela gera divisões. Tá? Existem argumentos para os dois lados. Eu, particularmente, me filio à corrente que entende que o posicionamento vigente é o que deve persistir. Mas não dá para eu dizer que não haja argumentos para os dois lados. Porém, essa situação tem que ser vista em perspectiva. Não é crível que uma Corte Constitucional, em tão pouco tempo, se reúna tantas vezes para rever as próprias posições. Porque qual é o papel de um Supremo Tribunal Federal, de uma Corte Constitucional? É conferir um pouco de estabilidade sobre a leitura que se faz da Constituição. A Constituição Federal é sabidamente um documento vivo, tá? Eu até defendo isso nos meus textos. Mas esse documento vivo não pode ser relido a cada 2 anos. E quando a gente olha em perspectiva o que o Supremo vem fazendo, assusta esse julgamento. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, numa decisão singular, suspendeu todas as investigações em curso no país com fulcro em informações do COAF. Né? Por força desta decisão absolutamente ilegal, absolutamente infundada, o Brasil está correndo risco até internacional, porque existe todo um ordenamento internacional que combate a lavagem de dinheiro, que está centrada nas informações de órgãos equivalentes ao COAF nos vários países. E hoje houve até uma manifestação de um órgão internacional contra essa decisão, que não foi só com base em dados do COAF, né, a suspensão das investigações, mas também da Receita Federal e do Banco Central. Então, assim, vamos lá, o ministro faz isso isoladamente. Aí vem o Supremo, aí já não é mais uma decisão isolada, que torna o caso mais grave, aplica uma interpretação com fulcro no vácuo para dizer que o delatado tem que falar em último lugar. Isso não está escrito na lei, é uma interpretação, e ao que tudo indica, aliás, já estão fazendo isso, estão aplicando retroativamente, o que também não tem precedente. Ao lado tem aquele fatídico inquérito sigiloso, absolutamente ilegal. Então, deixa de ser uma discussão teórica, né, absolutamente distanciada, como pretende fazer crer o presidente do Supremo, e passa a ser parte de um processo, a meu ver, de destruição de um processo de depuração que foi conquistado a duras penas por todos nós, entendeu? De combate à corrupção, de combate à impunidade, principalmente pela Lava Jato. E de alcance àqueles que precisam ser alcançados, porque eu não tenho dúvida que essas mudanças todas não serão aplicadas de maneira universal, entendeu? Serão aplicadas para quem quiserem aplicar. Porque para aqueles que eles querem manter presos, eles vão utilizar o instituto da prisão provisória, da prisão preventiva, os argumentos de que a prisão é necessária. Seria essa jurisprudência flutuante? É aquela que flutua ao sabor, ao humor de determinados ministros. Nada é garantido na Suprema Corte. Um novo ministro que entra pode mudar uma sentença. O ministro que deu dizendo sim, ele pode voltar não. Fica flutuando, como se eles não tivessem responsabilidade maior para com a nação. Na origem, Felipe, eu acho que, para mim, a Janaína Pascoal, né, a área do direito jurídico, eu me permito
a fugir dessa área e passar da observação. Está na origem. Quando eu cheguei, apresentei aquela PEC para a gente limitar o mandato do ministro. O ministro Supremo, ontem, hoje, eles se julgam semideuses. Eles não têm limite. Beleza. Antes da gente terminar, antes de eu passar para você, eu queria falar o seguinte. A PEC, que está falando de incorporar a prisão em segunda instância, estava para votação e o PSOL, o PDT e o PT obstruíram a pauta. E isso foi, acho que na semana passada. Ou seja, a força que tem, essa força, vamos dizer, subterrânea, né, para livrar determinadas pessoas aí sem ônus, ou seja, sem ônus vamos dizer assim, a imagem delas, né? Ou seja, é praticamente dizer que ela não fez nada, não houve nada, e praticamente também a cobra dizendo, eu não quero sair porque eu quero sair só se eu for inocentado. Quer dizer, tudo é orquestrado no STF, orquestrado dentro da Câmara, orquestrado, infelizmente, dentro de alguns órgãos do Ministério Público também, tendo em vista que alguns, se você pegar e for defender a letra fria da lei, eu já falei isso aqui, você vai achar que é inconstitucional. Entretanto, tem tanta coisa que não está na Constituição, que está no Código do Processo Penal, porque se você não aplicar a prisão na segunda instância, o cara não vai preso nunca. Principalmente os crimes de colarinho branco. Entendeu? Mas eles ainda vem muita coisa por aí. Agora, para finalizar aqui, duas coisas tem que ser importantes aí. Ver primeiro se vai ganhar a saída, né, a retirada da prisão na segunda instância. E em segundo, qual vai ser o alcance dessa saída? Qual vai ser a retroatividade? Quem vai ser liberado? Quais vão ser as regras? Aí que mora o perigo. Pierre, um amigo nosso aí que segue tanto o meu canal quanto o seu, ele até me alertou, e depois desse áudio aí eu vou concordar 100% com ele. Ele falou assim, Sub, eu não sei nem se você viu, né? Ele falou, Sub, sabe o que vai acontecer? Como o próprio Dias Toffoli falou, que é uma votação abstrata, né? Vocês viram aí no áudio que o próprio Toffoli falou isso. E esse amigo nosso, Pedro, ele alertou. Ele disse assim, sabe o que vai acontecer? Eles vão liberar simplesmente os corruptos de colarinho branco. Quando eles conseguirem liberar os corruptos de colarinho branco, Dias Toffoli vai colocar novamente em pauta para não liberar o restante. Que o povo está apavorado aí com 193 mil bandidos, traficantes na rua. E ele alertou bem, esse amigo nosso. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não pedi autorização. Mas ele foi bem claro, ele falou assim, sabe o que vai acontecer? É uma votação abstrata, como o próprio Dias Toffoli aqui falou, uma votação abstrata. Quando ele conseguir, o Superior Tribunal Federal conseguir liberar todos esses corruptos do colarinho branco, vai acontecer uma votação, e aí eles vão fazer questão que o dia que votar, aí vai ser uma votação rápida, Bia, aí vai ser uma votação porque eles já liberaram os apadrinhados, vai ser considerado a partir daquele dia, hoje ninguém vai ser considerado assim, foi condenado em segunda instância, vai cumprir, mas desde que eles libere os apadrinhados. Então, esse amigo nosso, Pedro, ele falou a coisa mais certa do mundo. Fazendo um gancho aí no que você falou, e fazendo um gancho com o final da fala do senador lá, vou colocar aqui para você que justamente quem poderia, a gente falou que os do STF se acha semideus, né? A gente falou que se acha semideus. Mas vamos ver por que eles não poderiam ser semideus e o são, rapidinho. O título é E o Senado Nada.
Senador, deputado, quer Não, falar? Tem um papel importantíssimo do Senado, exatamente, sobre esse que é o ponto papel de conduzir o processo de impeachment de ministros do Supremo. E tem um pedido assinado pela senhora deputada e pelo MP para a Sociedade. Sim. Inclusive fui a uma reunião com vários senadores do Muda Senado, Muda Brasil. O senador Plínio estava presente. O problema é o seguinte, infelizmente, o Senado é presidido por alguém que ainda não entendeu, a meu ver, o papel central que aquela casa tem no momento que o país atravessa. Então, quando o senador Alcolumbre foi eleito, eu lembro que eu até postei, eu até pedi para ele desistir, porque eu não via nele, naquele momento, a pessoa ideal. Mas todo mundo se voltou para ele, pensei, bom, devo estar errada. O tempo mostrou que eu estava certa. Porque ele está fugindo à responsabilidade que ele tem, e com isso eu não estou criticando ninguém que votou nele, mas assim, ele tem a responsabilidade de assumir esse papel. Entendeu? A Constituição, ela prevê, vamos lá, pesos contra pesos, entendeu? E no caso, agora quem tem que atuar é o Senado. A bola, vamos dizer assim, está com o Senado. E o senador está impedindo o país de jogar. Né? Não sei se é a figura de linguagem adequada, mas... Não, tá perfeito. Entendeu? Agora, o que me parece é que ele entende. O que ele não quer é que o pedido de impeachment avance, porque os senadores também são julgados no Supremo Tribunal Federal e, em geral, quer dizer, em geral não, porque temos aqui até o exemplo contrário, mas vários senadores têm muito receio, assim como outros parlamentares, de mexer, de incomodar com um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda mais como Dias Toffoli. Diga, senador. Felipe, duas coisas aí. Uma só, a deputada Janaína, o que não foi oferecido é o cardápio que ofereceram para a gente, né? Então você tem que dentro do cardápio escolher aquele alimento que ou você gosta ou que não vai te fazer mal. Então nós tivemos um cardápio tão bom assim e realmente tivemos que optar. Eu acho que falta, e eu disse isso na minha primeira fala, Felipe, no dia da eleição, falta o Senado entender o tamanho que tem. Né? O tamanho que tem. E aqui não vai crítica nenhuma, não crítica pessoal nenhuma, mas há senadores que não entendem o tamanho que é o Senado. Eu não estou, vejam bem, eu não quero criticar ninguém. Então, se você entender o tamanho que é o Senado, as prerrogativas do Senado, o poder do Senado, a gente vai agir. Tem, claro, tem senadores que estão processados, né? Que tem processo, tem que agir de uma certa forma, e compete a nós, que não temos nada disso, agir de outra forma. O Muda Senado veio para isso, para tentar mudar, para tentar chegar ao pedido da lavatória, né, que quando dá 27 assinaturas, sempre um retira. Temos 26 assinaturas, quando traz mais um. Ao pedido de impeachment de 2 ministros que não andam, mas só o fato da gente tentar andar, pedir, mostrar e falar, olha, nem todo mundo é farinha do mesmo saco, eu acho que a gente está contribuindo. O Muda Senado está contribuindo nesse sentido. Sim, senador, claro, eu louvo esse trabalho e parabenizo ao grupo, entendeu? Quando não estou diminuindo esse trabalho de maneira nenhuma, até porque aqui também a gente sofre todo dia, apontando situações que nós gostaríamos de ter o poder de resolver e muitas vezes não temos, não é? E a senhora deputada citou aí o super inquérito, que eu considero ilegal também, aberto pelo Dias Toffoli. Ele deu entrevista aqui à Jovem Pan, ele falou que se baseava no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e eu mostrei em artigo que o artigo 43 do regimento interno prevê simplesmente a abertura de inquérito pelo presidente do Supremo, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, precisa haver o cometimento de um crime dentro do ambiente físico do Supremo Tribunal Federal. E na mesma entrevista ele falava de fake news, de supostas ofensas e ameaças ocorridas na internet e palavras dele, inclusive na Deep Web. Então o pessoal até brincou, descobrimos onde está a Deep Web, está no Supremo Tribunal Federal, porque se ele está se embasando nesse artigo do regimento, quer dizer, há uma tremenda contradição. Fora que censurou uma revista, a Cruzoé, um veículo de comunicação que havia publicado uma informação incômoda, mas que havia sido juntada aos autos de um processo, uma informação de que o Marcelo Odebrecht chamava o Dias Toffoli de amigo do meu pai, um codinome do presidente do Supremo, na época não era ainda presidente do Supremo, lá na Odebrecht, onde todo mundo tinha codinome. Então era amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Mandou censurar a revista Alexandre de Moraes dentro desse inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Também tomou a decisão de suspender apurações da Receita Federal que poderiam atingir o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, porque havia ali investigação sobre as esposas deles. E tudo isso está fora do STF. Áudios
que tem a ver lá com o Intercept, que não tem nada a ver. Ou seja, eles utilizaram aquele inquérito para tudo. Eu até tenho brincado, parece jogo de massinha de criança, que você aperta conforme seja necessário. Isso, juridicamente, é insustentável. Até porque as pessoas que estão sendo investigadas, aquelas que estão se manifestando, porque nós não sabemos quantas são, essas pessoas não têm prerrogativa de foro. Não estão sob jurisdição do Supremo. Então, o que está fazendo esse inquérito lá? Não é? O Ministério Público precisa acompanhar as investigações, eles não dão vistas. Quem entra na tela vê advogado sigiloso, parte sigiloso, isso nem na ditadura. Então, assim, se o Senado não tomar a frente, como é que vai ser? Qual o limite disso? Exatamente. E aí a Janaína Pascoal pediu o impeachment. Por que o Dias Toffoli faz isso? Por que ele acha que pode fazer isso? Porque não estava dizendo para ele que ele não pode, não deve fazer mais isso. Então ele tem que ouvir constantemente, ser colocado no seu lugar. Porque quando ele diz que não há interesse nenhum, não há interesse particular, claro que há. Porque fica aí a prisão preventiva. E a prisão preventiva vai poder manter a pessoa presa lá ainda, lá porque é suspeito. Quer dizer, eu acho tudo isso um jogo, como disse a deputada Janaína, né? Moldando, por isso que eu falei da jurisprudência flutuante, moldando ao humor dessa gente, mudando ao humor de 11 pessoas, nem são os 11, são 3 ou 4, nós não podemos mais tolerar, isso é intolerável. Não dá mais para tolerar, sabe? Se muda de humor, se tem viagem para Portugal, se o time de preferência perdeu. Quer dizer, não podemos ficar. Então, a nação caiu aqui. A nação tem que dizer um basta, que estão ligando. A nação tem que dizer um basta nisso tudo. Nós estamos ouvindo o senhor, senador, então pode continuar a falar. O que eu ia comentar aqui é justamente... Só para esclarecer, então, para os ouvintes, enquanto a produção refaz a conexão com o senador Plínio Valério, do PSDB e do grupo Muda Senado, que houve um pedido de impeachment assinado pela deputada estadual Janaína Pascoal e pelo grupo de procuradores do MP Pró Sociedade, pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Sim. E havia uma base muito parecida também no pedido de CPI da Lava Toga, que foi um requerimento feito pelo grupo Muda Senado, do qual faz parte o senador Plínio Valério. Chegaram a ter até 27 assinaturas, e aí no final, com toda a pressão, negociação, o que quer que tenha acontecido, alguns senadores tiraram ali as assinaturas e acabou não se instalando a CPI da Lava Toga. Agora tem uma diferença, Janaína, queria saber até a sua opinião a respeito disso, que o presidente Davi Alcolumbre, tem pessoas que dizem que um pedido de impeachment ele próprio pode arquivar. Tem outros que dizem que nem o pedido de impeachment ele pode tomar numa decisão solitária, ele pode tomar essa atitude de arquivar o pedido de impeachment, mas que a CPI da Lava Toga, havendo o mínimo necessário, ele é obrigado a instalar. Existe mesmo essa diferença? Olha, a gente enfrentou essa confusão na época do impeachment da Dilma, né? Quando o Cunha não decidia, né? Tanto é que eu comecei a gravar vídeo falando em prevaricação. Eu falei, alguma coisa ele tem que fazer, seja aceitar, seja rejeitar, porque se ele rejeitar, nós podemos recorrer conforme o regimento da casa. Então, assim, a princípio, que é isso que muita gente quer mudar, a decisão de arquivar ou receber o pedido de impeachment é mesmo do presidente. E aí tem uma discussão se nós poderíamos recorrer, eu entendo que sim. Com relação à CPI, eu vejo mesmo que se você tem 27 membros assinando, que ele tem que colocar adiante. Porque senão fica ali uma monarquia, na verdade, exatamente, né? Mais do que uma monarquia. Senão não é o Senado, que é um órgão fiscalizador. Porque a monarquia ainda tinha, pelo menos aqui, o poder moderador. Senão fica uma ditadura. Então não tem condições, a meu ver. Eu preferiria, entre a CPI e o impeachment, eu preferiria o impeachment. Porque é mais objetivo, mais focado, tem mais chance de ter um resultado, né? A CPI, como envolve muita gente, corre-se o risco, de perder um pouco o foco. Mas... Bom, o assunto deles era muito grande, mas eu trouxe basicamente todas as informações que a gente queria de ontem para hoje. Ontem estava muito nebuloso, hoje a gente fez uma vasta pesquisa aí, horas de edição aí, tentando arrumar tudo, mas a gente viu aqui na sequência tanto a situação do STF em relação à prisão na segunda instância, o que aconteceu essa semana, tanto quanto a gente viu por que o STF se acha tão semideus, né? Por quê? Porque não tem a fiscalização correta. E quando você não é fiscalizado e está ajudando quem está impedindo a fiscalização de acontecer, eles passam a ser, de fato, semideuses.
Pessoal, só esclarecendo aí, a Janaína falou do impeachment de Dias Toffoli. Não foi do presidente, pelo amor de Deus, hein? Não vamos aí nos enganar. Ela falou impeachment do Dias Toffoli, tá? Porque às vezes o pessoal fala, mas a Janaína Pascoal quer o impeachment do presidente? Não. Impeachment de Dias Toffoli, pelo amor de Deus, hein? Senão o pessoal vai entender errado aí, Bira. O Bira Faria tá falando que o Bolsonaro vai ter impeachment. Não, impeachment de Dias Toffoli, pelo amor de Deus, hein? Bira, tá contigo aí. Bom, vou aproveitar e fazer minhas considerações finais, já estamos já no avançado da hora aí, e dizer para vocês que a gente se preparou para fazer essa live, por isso nós não fizemos ontem, deu quase 2 horas, ou seja, quase 2 lives, bem dizer, de ontem e de hoje. Só que ontem estava muito difícil de fazer qualquer coisa, tendo em vista que toda hora saiu. Os próprios youtubers eu via de manhã cedo falava uma coisa, de tarde falava outra, de noite falava outra. Parece que hoje, até mais para o final do meu expediente, já se definiu mais ou menos, até porque hoje está todo mundo em casa. Esses que criaram confusão estão fazendo churrasquinho, estão felizes da vida, pegaram o aviãozinho deles, estão nas casas dele, bonito, guardado por Deus, né, contando dinheirinho. Então, quer dizer, para tanto, deixar aqui meu grande abraço a vocês, um agradecimento por ter ficado até agora do vídeo. O vídeo é grande, mas é explicador, né? O vídeo ele é esclarecedor, né? Necessário esclarecedor. E um grande abraço para vocês, minha continência. Estou passando para nós Faria fazer as considerações finais e nossa cerimonial aí do canal. Pessoal, mais uma vez eu tenho que agradecer aí o tempo que vocês vão dispor aí para nos ouvir, que hoje a live foi longa, mas ela foi longa porque ontem eu e o Bira, nós tomamos a decisão que a coisa estava muito tumultuada e a gente podia, sem querer, fazer um fake news. Aí eu e o Bira conversando, nós falamos, não, só vamos dar uma satisfação, um respaldo para o pessoal, né, para não falar que a gente não falou nada, o pessoal espera a live nossa à noite. Então, aí ontem nós só demos uma consideração, falando que a gente ia ver mais detalhadamente o que estava acontecendo. Foi por isso que ontem a live foi de 11 minutos, foi uma live assim que nós já falamos aqui, que nós já dispomos a respeito disso. Nem eu e nem o Bira jamais iremos fazer fake news. Como ontem estava tendo muita controvérsia, e vou até fazer um item aqui, tá, Bira? Ontem, por 1 hora e pouco, o Eduardo foi presidente aí do PSL. Aí depois o Bivar derrubou. Hoje continua o delegado. O delegado Valdir. O delegado Valdir. Então, quer dizer, se nós falássemos, agora o presidente do partido, do Congresso, é o Eduardo. A questão de 1 hora já mudou. Mas isso foi um dos itens. Aí eu e Bira, nós chegamos à conclusão, falou assim, Faria, só vamos fazer uma consideração aqui pro pessoal, que o pessoal não ficar perdido aí, que a gente abandonou o pessoal, e nós não abandonamos, mas eu já falei aqui, tanto eu quanto o Bira aqui, não tem vermelhinha no nosso canal, não tem propaganda no nosso canal. O nosso único interesse aqui é realmente expor da maneira que tanto o Bira quanto eu, nós enxergamos o que está acontecendo no nosso país. Primeiro, eu, né, um suboficial já da reserva, Bira que está nativo ainda, tá? E conhece aí o que está acontecendo nos bastidores. Então eu falo para vocês, gente, com muito orgulho, tanto meu quanto do Bira, com muito orgulho, nós temos esse discernimento de falar a verdade para vocês sem interesse financeiro. E como nós terminamos a live, como nós temos que fazer aquele ritual final, como o Bira falou aí, né? E o Bira, graças a Deus, acrescentou no ritual final aí, né? Um ritual sadio, tá? Não é ritual de macumba, não.
um ritual sadio, em consideração a todos vocês. Nossa união é importante. Continua a cada dia que passa, pela crise que o país está passando, a nossa união continua mais importante. Não vamos deixar esse PT voltar ao poder, esses comunistas e socialistas voltarem ao poder, tá ok? E como nós terminamos a live, de coração, para coração, um beijo no coração de vocês com o maior respeito. E amanhã, como é sábado, né? O Bira, que trabalhou muito hoje, meio expediente, né, Bira? Trabalhou muito, chegou em casa cansado, né, Bira? Amanhã nós estaremos mais relaxados, né? O Bira estará mais relaxado amanhã. Aí a gente faz com calma, tranquilo, sossegado. Gente, eu sei que a live foi extensa hoje, mas eu acho que vale a pena assistir. Minha continência, meu amigo, meu irmão Bira, minha continência para todos aqui que vão dispor o tempo aí para nos ouvir. Valeu, gente.